Olá, boa noite, Alisson, a paz de Jesus, tudo bem com você? Boa noite, Marcos. Amém. Estou bem, graças a Deus. E você? Graças- Tudo bem também, né? Aqui em casa para mais uma live, curtindo esse frio, né? Ultimamente tem feito um frio aí. E, bom, antes de mais nada, também perguntar aí da família, Camila, as crianças, como é que tá todo mundo aí em casa? Graças a Deus, eles estão todos bem, né? A Camila, o Natan, meu filho mais velho, né? Seu afilhado, Meu é afilhado, o Enzo, também, graças a Deus, estão todos bem. Estão fazendo um pouco de bagunça, brincando um pouco, mas estão bem. Maíra, Felipe, Rebeca. também estão bem, né? As crianças estão na casa da tia, a gente tá aqui. E, bom, mas estamos todos bem, graças a Deus, e seguindo em frente, né? Alisson, quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estar conversando aqui com você, de você ter aceitado falar comigo nessa live. E bom, o tema, e agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo a gente, né? Todas as pessoas que sempre estão nos acompanhando. Quero já aproveitar para pedir para você que está nos acompanhando, estou vendo que já tem várias pessoas aqui na nossa live, para você mandar o seu comentário, o seu boa noite, de repente a sua pergunta, se quiser ouvir alguma coisa mais detalhada, né? E isso faz com que esse nosso trabalho além de prazeroso, ele cresça, né? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que têm nos dado seu apoio na live e que têm participado conosco, né? Hoje, Alisson, nós estamos na quarta live desde que nós iniciamos, né? Estamos aí há um mês nas lives e tem sido muito satisfatório, graças a Deus. Nossa, que bom, né? Quarta live, conseguimos perceber aqui uma perseverança e temos percebido também que isso está fluindo, né? Tem ajudado bastante. Os temas propostos destas lives são temas fundamentais para este tempo e que nos ajuda bastante também a compreender algumas questões, né? Então, louvado seja Deus por cada uma dessas lives, por cada irmão que passou junto com você nessas lives. Graças a Deus, graças a Deus. Bom, então vamos ao tema, né? O tema de hoje é a fé é o fundamento da esperança. E a gente falar sobre fé acaba sendo um tema bastante vasto, né, Alisson? E eu não diria, assim, difícil, mas com muitas questões que nós podemos explorar, né? Muitos detalhes que nós podemos explorar, né? E para a gente abrir essa live, eu queria perguntar para você o que significa essa questão da fé ser o fundamento da esperança, né? Porque a gente aprende na catequese, por exemplo, que a fé a gente acreditar naquilo que nós não podemos ver, né? Mas o que significa exatamente ser a fé o fundamento da esperança? Bom, esta frase, né, esse versículo tirado do livro aos Hebreus, exatamente do capítulo 11, no versículo 1, ele quer nos dizer, eu entendo que é um versículo clássico dentro da Sagrada Escritura que melhor explica o que é a fé, né? Então vamos lá. A fé é fundamento da esperança. A fé é o crer, é o acreditar. Fundamento é uma base, é aquilo que sustenta, é aquilo que dá base. Então a fé, ela dá o sustento, ela é a base para esta esperança. Esperança essa que é aquilo que nós aguardamos, é a expectativa sobre algo, sobre alguma questão, alguma situação de forma particular, né? Então, a fé é um acreditar, né? Nós temos ela como base para alcançar algo que significa ser, então, esta esperança. Isso é a fé, é o crer. Aí continua, né, no versículo dizendo:
é a certeza a respeito daquilo que não se vê. A própria palavra, no versículo 1, diz que é uma certeza, né? Não tem aqui um meio termo, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Mas como que algo, como você lembrou aí da catequese, né? Quando aprendeu na catequese, sobre algo que não se vê, como que nós não vemos algo, mas nós acreditamos, nós temos uma certeza? Pela fé. Essa fé ela já está dentro de nós. Quando Deus permite que nós venhamos a este mundo, esta fé já está dentro de nós. Nós já temos esta fé dentro de nós. Então, agora nós precisamos exercitar a nossa fé, acreditar em algo que nós não vemos. Por isso que nós esperamos, nós não vemos, nós não temos pela razão, muitas das vezes, nós não temos pela ciência, muitas das vezes, uma comprovação que isso vai dar certo, mas aqui nós estamos falando de fé. Mesmo não tendo uma comprovação pela ciência, nós acreditamos através do nosso Deus que isso vai se realizar, que isso de fato vai acontecer. Então, é o acreditar, sabe? Nós precisamos acreditar pela fé. É uma certeza, sem titubear, sem vacilar na fé. Né? Nós temos a palavra de Deus também que Pedro começa a andar sobre as águas, mas no minuto que Pedro se descuida e vacila e começa a afundar. Então, a nossa fé não pode ter este vacilo. Precisa ter o que está na palavra, a certeza, a convicção a respeito daquilo que não se vê. Isso sim é fé. Nós não vemos, mas nós acreditamos porque Ele é Deus, que isso vai acontecer através da fé que nós temos em Deus. Exatamente, né, Alisson? Eu acho que essa questão que você colocou aí acaba sendo um mistério muito grande, mas muito interessante de ser comentado, né? Que você comentou que nós já temos a fé dentro de nós, né? E de fato nós temos, por sermos filhos de Deus, especialmente por causa do nosso batismo, né? O batismo nos dá essa graça da fé, né? E tendo a fé dentro de nós, né? É, por isso que às vezes alguém pode vir com todo respeito, né? Mas alguém pode dizer assim: ah, eu não acredito em Deus, ou eu não acredito nas coisas sobrenaturais, nas questões místicas, né? Para mim é difícil de compreender, né? Ou para nós, né? Eu tenho a liberdade de dizer para nós, porque é uma coisa interna tão forte, tão grande, né? E você pensar, não, eu não consigo ver, mas eu não preciso ver para acreditar, né? Eu acho que isso é um mistério muito, muito grande, né? Mas muito belo de ser contemplado, não é verdade? Sim, é um mistério de Deus, muito belo, como você está dizendo, e aqui para trazer ele de uma forma mais fácil de se entender a questão da fé, nós podemos aqui exemplificar um pouco. Quando a pessoa está doente e ela vai tomar um remédio e é receitado para ela este remédio através da medicina, através de um médico, mesmo sem conhecer quem é o doutor, mesmo sem conhecer a composição ou ter noção, sabedoria, se aquela composição realmente ela é boa, que há naquele remédio para ajudar a curar esta doença, essa enfermidade, a pessoa toma. Ela é obrigada, de alguma forma, a crer. Ela está enferma, está sendo receitado para ela um medicamento. Ela precisa crer, ela precisa acreditar na ciência, ela precisa acreditar em quem faz o medicamento, de quem está receitando o medicamento. Verdade. Quer dizer, ela pode até não ter uma fé em Deus, mas ela tem uma fé na medicina que vai curar. Ela acredita que a medicina é capaz de curá-la. Aqui, nós também não temos, muitas vezes, o total, e não temos mesmo o total acesso, porque nós não estamos vendo a Deus, mas nós cremos pela fé que Deus existe e Exatamente. que Ele nos criou para o bem,
E uma vez que ele nos criou para o bem, essa fé está dentro de nós pelo batismo, e que agora, diante de uma situação, de uma necessidade, eu acredito, eu espero, na certeza que isso vai se concretizar. Então, para muitas pessoas é mais fácil a fé naquilo que ela enxerga, porque foi comprovado que aquele remédio, vou dar um exemplo, falando aqui de remédio, que um Sim, dipirona tira a dor. Então ela acredita na toma porque ele vai tirar a dor. Mas para aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, ele também acredita que Jesus cura, que Jesus liberta. Ele também acredita pela fé que Jesus pode abrir os caminhos. Pela fé, ele é capaz de acreditar que a porta do emprego pode se abrir. Pela fé, ele acredita que ele vai ter acesso à salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui parte também de uma experiência com Jesus Cristo. Aquele que pode transformar e aumentar a nossa. perfeito. O Alisson, de fato esse tema é um tema muito gostoso de tratar, né? Eu queria só fazer uma interrupção para cumprimentar os nossos amigos, os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui através da internet, das redes sociais, especialmente aqui pelo Facebook, né? Que é o instrumento que nós estamos utilizando para transmitir essa live. Eu queria dar aqui as boas-vindas ao Ivan que está nos acompanhando aqui, a Maíra, minha esposa, né? Ela não está aqui do meu lado, mas está lá no outro cômodo, está acompanhando também. O Valdo, né? O Florisvaldo, com o qual a gente teve a live na semana passada. A Vânia, minha prima Vânia, está mandando boa noite, prima. Também boa noite para Dani, para Dayana. Para Camila, Camila, minha comadre, sua digníssima esposa, o Tiago também. Tiago, obrigado por estar participando conosco. A Solange, seja bem-vinda, Solange. Muito obrigado por participar conosco aqui dessa live. O Matheus, a Ruth bom, o Tiago já falei também. E eu queria ver você, né? A gente sabe que tem bem mais pessoas aqui na live. Manda também a sua mensagem, o seu cumprimento, né? O seu comentário aí sobre a fé, né? O Thiago mandou aqui, o Thiago mandou aqui acabei de acompanhar a live, né? Acabou de mandar uma mensagem, né? Então, manda aqui o seu comentário. Aliás, além de mandar o seu comentário, compartilha aqui a nossa live para que a gente possa levar essa mensagem de fé, né? E como diz a continuação aqui do tema, fé como fundamento da esperança, levar para muito mais pessoas, especialmente aquelas pessoas que a gente sabe que precisam ouvir um pouco mais desse assunto, né? Cumprimentar também a Marieta. Marieta, muito obrigado pela sua participação. A Selma, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E, Alisson, essa questão da fé, né, como eu disse para você, é muito prazeroso nós comentarmos sobre esse assunto, mas além de nós termos essa fé dentro de nós, né, especialmente pela graça do batismo, nós temos também o exemplo de muitas grandes pessoas, grandes homens e mulheres que deram um testemunho autêntico, né, um testemunho aí grande de fé durante as suas vidas, né? E eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais sobre algumas desses grandes homens e mulheres de Deus. Sim, podemos falar sobre Abraão, né? Abraão, certo tempo da sua vida, pensava que tudo estava certinho, que não precisava de mais nada, que nada de sobrenatural poderia acontecer ali com a tua esposa, teus escravos, né? Um homem bem, uma família boa. Um belo dia, Deus vem até Abraão, né? E direciona agora Abraão para um lugar onde ele não conhecia. Deus pede que Abraão, então, abandone ali aquele lugar, a tua casa, tudo que ele tinha, e parte obedecendo a Deus, né, em obediência ao Senhor, para um lugar onde ele não conhece, que lá ele seria honrado, que lá Deus iria dar uma grande prosperidade para ele, né, de pessoas que iriam aderir a essa mesma fé de Abraão, o pai da fé. Aqui nós podemos ver
a questão da obediência de um homem de Deus. Porque eu penso que não é fácil você abandonar, você deixar de lado tudo aquilo que você construiu durante a vida para ir para um lugar, um caminho do qual você não conhece. Sem Você dúvida. não sabe o que vai dar. É como Nossa Senhora, né, que recebe o sim. Ali o anjo aparece, ela aceita o sim, mas não sabe no que vai dar. Então Abraão ele não sabe aonde aquilo vai chegar, mas ele obedece e Deus honra a vida de Abraão através da obediência, da fé que ele teve, que o que Deus tinha para ele era melhor do que tudo aquilo que ele já havia vivido até aquele presente momento. Talvez, Marcos, muitas das pessoas que nos assistem agora podem estar passando por esse tipo de situação também, né? Achando que a vida está certa, está tudo normal, está tudo fluindo, mas através dessa live, através desse tema, Deus pode também nos direcionar você que ouve agora, para um novo caminho, porque Deus queria mais ainda de Abraão. Deus estava abrindo um caminho novo e dando uma grande prosperidade, né, para Abraão, muitos filhos espirituais para Abraão. Deus queria fazer de Abraão um grande homem. E assim Deus Sim, também quer fazer com cada um de nós, pela fé, pela obediência. Né? Moisés, na passagem do Mar Vermelho, embora muitos teólogos venham trazer explicações aí científicas, não, aqui é questão de fé, é questão de obedecer a Deus, e Moisés atravessa ali então o Mar Vermelho com o povo, salvando todo aquele povo. Então, os heróis da fé, relatados aqui também no capítulo 11, são muito importantes para nós. A esposa do próprio Abraão, que era estéril, não poderia é ter verdade. filho. E Deus honra a vida de Abraão, dando um filho para ele e para sua esposa. Então, que fé é essa deste povo que abandona tudo? Né? Daniel, quantos deles abandonaram tudo? Quantos deles obedeceram a Deus e Deus honrou? É verdade. É verdade, né? Você falou de Abraão, de Daniel, né? São exemplos clássicos, né? Abraão mesmo é chamado aí o pai da fé, né? Justamente por esse motivo que você comentou, né? Quem que, em todo o seu conforto, deixaria tudo e sairia sem rumo, né? Jó, né? São todos exemplos aí do Antigo Testamento, mas você falou também da Santíssima Virgem Maria, né? Que confiou foi, na verdade, também a grande mulher que confiou acima de muitas coisas, né? O seu gloriosíssimo esposo São José, né? Imagina um homem que de repente se depara com a sua esposa que concebeu grávida, né? Sem saber o que fazer, né? E acreditou na voz do anjo que falou para ele em sonho. Né? E esse também é um mistério muito grande e exemplos também no Novo Testamento, pode pegar qualquer santo, né? Eu peço até a licença, né? Porque a maioria das pessoas que estão nos acompanhando aqui professam aí a fé católica, né? Mas a licença, talvez alguém que não professe, mas qualquer exemplo de santo que nós formos trazer aqui para esse momento também vai demonstrar um extraordinário, uma confiança extraordinária, né? Uma fé extraordinária, até mesmo por isso que nós veneramos como santos, né? Mas olhando todas essas pessoas, Alisson, todos esses heróis da fé, isso inspira também a nós, pessoas comuns, como eu, como você, a vivermos também, a darmos um passo mais largo no que diz respeito à fé, não é mesmo? Que tipo, por exemplo, nós podemos dar algum exemplo de fé, de repente a gente estava numa situação difícil em casa, sem poder pagar uma conta, sem poder comprar um alimento, e aquilo misteriosamente não, né? Porque pela fé nós sabemos de onde que vem, mas aquilo de uma forma sobrenatural veio a nos ser suprida, não é verdade? Que exemplos você poderia dar, por exemplo, da tua própria vida? Só voltando um pouquinho, Marcos, se me permita,
Claro. Eu me lembrava muito também de José do Egito. José do Egito, todo o sofrimento que desde sua juventude ele teve, mas pela fé, diante de tudo aquilo que ele passou, jogado no buraco, vendido ao faraó, preso, mas Deus, eu quero, né, reafirmar isso, porque é isso que eu trago no meu coração, é que Deus, na tua imensa misericórdia, ele honra todos aqueles que buscam ter fé. E foi assim na vida de José. José, ele, num determinado momento, que tudo parecia estar se acabando, né, naquelas terras. Ele, então, era o homem de frente do faraó, e ele ali tem toda a autoridade, toda a graça de Deus, Deus honra ele naquele momento, e assim ele salva o pai, salva seus irmãos, que poderiam perecer pela fome. Então, eu quero dizer o que com isso? Que ter fé não significa que nós não vamos passar por tribulações. Porque eu quero aqui esclarecer que algumas pessoas têm uma visão que a fé significa o seguinte: quando eu preciso de algo, eu tenho uma varinha na mão, como se fosse uma mágica, eu aponto e transformo aquilo para atender o meu desejo. Não, não é isso a fé. A fé não é isso. A fé, Deus não vem atender os desejos do meu coração e do seu coração. Mas a fé, primeiro, ela é colocada em nós para que nós também possamos obter a santidade e a salvação. Nós não podemos esquecer que mais do que qualquer milagre que aconteça, e nós citamos aqui na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida de Moisés e de qualquer outro, nós não podemos esquecer que a fé nossa é, sim, para a nossa salvação. A fé é para a salvação. Mas diante daquilo também que Deus nos permite passar enquanto tribulações e dificuldades, a fé em Deus nos dá a graça também de sair de certas tribulações, de certas dificuldades e alcançar da parte de Deus, né, essas graças tão especiais como esses heróis da fé também alcançaram. Escaparam da boca de leões, escaparam da fornalha, sabe? Tantas situações que eles escaparam porque Deus esteve com eles. Ali, Pedro e João entrando no templo, isso depois que Jesus morreu e ressuscitou lá em Atos dos Apóstolos, quando eles vão entrar no templo, eles veem aquele homem lá, aquele paralítico, pedindo esmola. Eles até poderiam, de repente, ter condições de dar esmola para aquele homem, mas pela fé num Deus vivo, uma fé expectante, uma fé carismática, eles acreditam que, ordenando no nome de Jesus, pela fé no Senhor Jesus Cristo, aquele homem poderia se levantar e ter uma vida nova. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela quer gerar em mim e naqueles que ouvem também nessa noite uma vida nova. Por isso é importante ter essa fé. Não é uma fé somente para os milagres, para as curas. Não. É uma fé que nos move a uma vida nova. É uma fé que nos molda para uma vida nova. E aí, respondendo agora ao que você falou, partilhou comigo antes, sobre alguma coisa que aconteceu, algum exemplo, algum testemunho, né, desse tempo nosso atual. Eu me recordo que quando eu sofri o meu primeiro acidente de moto mais grave, que eu quebrei a patela do joelho esquerdo, isso no ano de 2007, tinha mais ou menos 3, 4 anos que eu estava na igreja, né? Eu me recordo que eu fui levado para o hospital geral e o ortopedista, né, o pessoal que fez a minha cirurgia, fizeram ela por volta das 23 horas e no dia seguinte, por volta das 6, 7 da manhã, passaram para ver como eu estava. E ali o ortopedista disse para mim, eu perguntei, aliás, né, qual seria a minha situação e quando eu sairia dali. Ele falou, olha, você tem 90% de chance de ter que fazer uma nova cirurgia para colocar os pinos, a placa, né, porque sua patela ela quebrou em várias partes.
mas eu olhei ali para o ortopedista e aí, diante da minha necessidade, a fé aumentou diante daquilo que eu passava, da tristeza que eu passava de não querer ficar no hospital e não querer colocar ali o pino, a placa, né, o parafuso no meu Nossa, joelho. que fenomenal Eu isso, hein, fui Alisson? ali impulsionado. Oi? Que fenomenal isso, Oi, né? Marcos? Não, que fenomenal, extraordinário isso. Eu, então, eu fui impulsionado pelo Espírito, e uma vez impulsionado pelo Espírito, eu olhei bem nos olhos daquele ortopedista, eu deitado, eu disse para ele: o senhor me disse que daqui 10 dias o senhor vai me responder e provavelmente vai encaminhar a minha cirurgia, né? E ele acenou com a cabeça que sim. Eu falei, então, com 10 dias, quando o senhor voltar aqui, eu vou sair desse hospital e vou ter alta. E não vou colocar essa placa, não vou colocar esse parafuso, não terá outra cirurgia. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, nesses 10 dias ele vai trabalhar no meu joelho. Ele balançou a cabeça, riu e saiu. E todos os dias criava aquela expectativa. E aqui nós estamos falando agora da esperança. Eu falei Aham. da fé, a minha atitude da fé foi falar isso para o médico, para o ortopedista. A atitude da fé. Fundamentada, né? É o fundamento aqui é o Deus que eu acredito. Agora, ficou a parte da esperança. A minha esperança, ela ia se consolidar em 10 dias, né? Então, a expectativa, cada dia o ortopedista passava, olhava, abria, dava uma olhadinha e pedia para que eu levantasse a perna um pouco, e foi assim, dia após dia. No 10º dia, quando o ortopedista, aquele que fez a minha cirurgia, ele chega para me ver, e aí ele pergunta como eu estou, o pessoal auxiliar vai tirando a tala que estava no meu joelho, e ele falou para mim, olha, você vai fazer um exercício agora, você vai ter que levantar a tua perna por algumas vezes e tentar dobrar o máximo que você puder por algumas vezes. Falou, pode ser? Falei, para já. E aí ele deu a ordem, eu comecei a fazer. Quando eu terminei aquele procedimento que ele me pediu que eu fizesse, ele falou assim: bom, eu vou pedir para assinar, eu vou assinar a tua alta e você vai embora para tua casa. Não precisa de uma nova cirurgia. Porque é interessante a gente entender a ação de Deus. A fé Sim, que eu tive, volta a dizer, funcionada pelo Espírito, diante de uma situação que me apertava, diante de uma situação que, sabe, foi me colocando na parede. Então, aquela fé ela foi impulsionada pelo Espírito, e impulsionado pelo Espírito, eu tinha certeza que com 10 dias eu sairia dali sem uma nova cirurgia. Isso, assim, foi grande foi graça para mim. uma, Começo da caminhada, né? graças a Deus, né, Alisson? O Alisson, e esse tema, né, como a gente já vem dizendo, assim, é um tema muito bom, né? É um tema muito gostoso de ser explorado. E graças a Deus, né, eu falei aqui e as pessoas estão mandando aqui os seus comentários, as suas perguntas, né? É até difícil. Eu queria agradecer aqui ao João, ao Tiago, ao Florisvaldo, mas eu vou colocar aqui uma pergunta de uma dessas pessoas que estão nos assistindo para que a gente possa encerrar, né? Até mesmo porque o tempo já está bastante avançado, né? E para que a gente possa encerrar essa live, infelizmente, né? Mas para que a gente possa encerrar, dá uma olhada nessa pergunta aí. Não sei se acho que todos conseguem ver. Consegue ver aí? Diante do que estamos passando, estamos tendo fé. Irmãos, diante do que estamos passando, estamos tendo fé? Essa? Isso. É o Rosivânio. Então, Rosivânio, obrigado pela sua pergunta, Rosivânio. Vamos ver se a gente consegue aí dar um direcionamento, né? Porque a resposta, a resposta concreta acaba sendo bem difícil de dar, né? Mas o Alisson aqui, o Alisson tem um exemplo extraordinário aí da vivência da fé, até mesmo pelo testemunho que ele estava dando aqui, acabou de dar, né? Independente da idade, é,
que não é tanta, né? Às vezes a gente faz alguma brincadeira nesse sentido, nesse tópico, mas a gente sabe que é relativamente jovem, mas que tem bastante experiência aí para compartilhar, para testemunhar para nós, né? Então, essa pergunta do Rosivânio, né? Respeitando todas as outras, né? Depois que encerrar a live, num determinado momento, eu respondo todas as perguntas aí no particular, no chat, né? Mas para que a gente possa cumprir aqui com o nosso tempo, como que nós poderíamos responder o Rosivânio, o Alisson? Então, essa é uma das perguntas de ouro nesse tempo, né? Nós estamos tendo fé diante de tudo isso que está acontecendo? A fé consiste em crer, em acreditar que mesmo diante de todas e quaisquer tribulações, dificuldades, adversidades, Deus está no controle. Não tem como pensar diferente que Deus está no controle. Louvado seja Deus pela vida do Rosivânio que trouxe essa pergunta para nós, porque é a pergunta de muitas pessoas. O problema está aonde está o nosso olhar neste tempo. Eu queria partir a nossa resposta por aqui. Para onde está o nosso olhar nesse tempo? Porque o nosso olhar parece que ele procura enxergar muito mais a grandiosidade, né? Tudo aquilo que está acontecendo, que não é pouco, não quero aqui reduzir, diminuir os fatos, as mortes, as infecções, a situação econômica, não quero aqui reduzir nada disso, né? Não quero. Mas o nosso olhar, muitas vezes ele vai ao encontro, mais vezes, daquilo que é negativo do que o nosso Deus, que é maior que tudo isso, que está acima de tudo isso, que está no controle de tudo isso, e detalhe, que em meio a tudo isso, Deus está tirando o melhor, Deus vai tirar o melhor no meio de tudo isso, e aí que está, aquele que tem fé, que voltar o olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai receber da parte de nosso Senhor Jesus Cristo o melhor. O melhor está com aquele, porque os olhos do Senhor, vai dizer, ele se volta para todos aqueles que creem em Deus, que buscam, que amam a Deus. Então, irmãos, tudo isso que está acontecendo, nós não podemos ignorar, mas o nosso olhar sempre está voltado para aquele que tudo pode. A nossa fé precisa ser para aquele que tudo pode. Tudo isso que está acontecendo, Deus, na hora que Ele quer, e do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, Ele pode controlar. Quantas pessoas que estavam desanimados, que já não tinham mais fé em Deus, e durante esse tempo de pandemia, conseguem agora enxergar a Deus. E também temos um outro lado, que muitos daqueles que diziam também acreditar, agora pode estar já não acreditando, porque colocou o olhar nos problemas, em tudo aquilo que está acontecendo. Os problemas, as dificuldades, as tribulações sempre existiram. Talvez maior, talvez com uma proporção menor, mas sempre existiram. A diferença é como nós temos vivido a fé neste tempo. Essa é a diferença. Como nós temos vivido a fé nesse tempo. Eu quero dizer como eu quero trazer aqui, lembrar de Josué e Caleb. São dois personagens, dois grandes homens da Bíblia, que Sim. Eu tenho uma admiração muito grande. E quando Moisés fala para aqueles 12 explorar a terra prometida e ver o que tem lá, eles sobem para explorar, Deus dá toda uma estratégia para que eles pudessem explorar. Olha, vocês vão subir por aqui, vocês vão fazer assim, tem toda uma estratégia de Deus. Eles sobem e começam a explorar. Quando eles voltam com o relatório para Moisés, quando eles voltam com aquele relatório, a maioria deles, tirando Josué e Caleb, traz um relatório que desanima.
Fala, olha, a terra é boa, sim, tem cachos de uva grande, que não dá para carregar, um homem só não consegue carregar. Tem romãzeiras, tem vários tipos de fruta, a terra é muito boa, mas lá existe gigante. Se nós arriscarmos entrar lá, nós seremos massacrados. Se nós arriscarmos a querer ocupar aquele lugar, nós seremos mortos. Mas existe, então, uma promessa de Deus que aquela terra seria dada àquele povo. E a promessa de Deus, ela precisa se cumprir. E porque a promessa de Deus precisa se cumprir, um homem de Deus chamado Caleb e Josué dá um relatório diferente dos demais. E diz que é possível, sim, entrar naquela terra. É possível, sim, ocupar aquilo que era deles. E lá no livro de Josué, para dar uma resumida na história, Caleb vai encontrar Josué, e se eu não me engano, 40 ou 45 anos se passaram de tudo aquilo que eles viveram. Ele vai buscar a terra, agora ele vai, a promessa agora vai se cumprir, porque agora ele vai pegar a parte que Deus deu para ele. Ele vai até Josué para pegar aquela parte que é a herança dele, Caleb. E aí ele Sim. fala para Josué, olha, passaram-se 40 anos desde que nós exploramos a terra de Canaã. E eu me sinto mais forte, mais robusto para qualquer outro tipo de missão. Irmãos, diante dessa pandemia, diante de tudo aquilo que nós estamos sofrendo, eu creio pela fé que aquele que acreditar, que continuar firme na presença de Deus, nós não sabemos quanto tempo mais isso durará, mas nós sairemos desta situação mais firme, mais forte e mais preparado para qualquer missão que o Senhor nos confiar. Você que ouve esta live nesta noite de hoje, acolha no teu coração, eu não sei, talvez você pode estar aí na tua casa assistindo, chorando, sentindo uma tristeza muito grande por uma situação que eu desconheço, mas pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, creia que Deus também está assistindo aí a tua situação, que Deus está contigo, e diante de tudo isso, se você acreditar em Deus, pela fé, por essa certeza, por essa esperança, que não engana, a esperança não engana, a esperança em Deus, ela não nos abandona, ela não engana. Aquilo que nós precisamos, Deus nos dará. Né? Que essa esperança possa confortar os nossos corações nesta noite fria, como o Marcos começou a dizer, e talvez num âmbito aí espiritual, está mais frio do que lá fora. Mas que essa palavra de fé, ela possa te animar em nome do nosso Senhor. Amém, Alisson. Eu gostaria mesmo muito de continuar aqui conversando com você, né? Mas o nosso tempo já está estourado, né? Agradecer. Primeiro vou agradecer as pessoas, todas as pessoas que nos acompanharam, você que colocou aqui as perguntas, né? Infelizmente não vai dar para responder aqui na live, né? Especialmente aqui o João colocou várias perguntas aqui, João. Depois a gente responde aqui você em particular. A Dani fez os comentários. A Edna, saudade de você, Edna, obrigado por estar participando aqui conosco da nossa live também, um grande abraço para você, e todos vocês que eu já falei aqui o nome, aliás, o que eu falei o nome que colocaram aqui nos comentários, né, mas a gente sabe que tem mais pessoas na live que não colocaram aqui os comentários, né, muito obrigado mesmo, desculpa a gente não conseguir responder, né, mas o tempo é severo conosco, né, o tempo é severo, mas agradecer mais uma vez você também, Alisson, obrigado pela oportunidade, meu irmão, meu compadre, de estar participando dessa live aqui comigo, né? E certamente a gente vai obter muitos frutos, né? E deixar aí também esse momento final para que você também possa fazer o seu agradecimento e a sua despedida. Eu quero agradecer a todos os que nos assistem neste momento. Eu fico muito feliz pela oportunidade, muito contente mesmo por essa oportunidade de falar sobre fé neste tempo que tanto precisamos ouvir, falar de fé, falar muito mais de fé do que essas notícias ruins, amargas que temos ouvido e muitas vezes na televisão. Então eu quero agradecer você, Marcos, por essa oportunidade, quero agradecer a tua família por me receber
sempre aí. Você comentou, nós somos irmãos, né? Muito tempo junto, graças a Deus, né? Temos aí uma amizade, somos compadre, né? Amizade de frequentar uma casa do outro mesmo. Agradeço muito você por essa oportunidade e agradeço a cada um de vocês também que nos permitiu nessa noite de hoje entrar aí aonde você está, na tua casa, de repente no teu carro, não sei aonde você está, mas que está nos assistindo, receber também um pouco dessa graça, dessa palavra de fé. Né? Agradeço imensamente a cada um de vocês, tá? E como o Marcos disse, nós vamos fazer o possível para responder, sim, aos irmãos que enviaram aí as suas perguntas, os seus comentários. O meu Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, então. Gente, muito obrigado e até a próxima quinta-feira com mais uma live, tá bom? Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe.